Sejam bem-vindos ao canal Viagens na História. Eu sou o professor Augusto Silva e nesse primeiro vídeo eu convido vocês a viajarem comigo pela formação da Europa feudal. Antes de começar, eu convido a vocês a se inscreverem e a curtirem o nosso vídeo para ajudar o canal. E agora, vamos com a vinheta. Muito importante lembrar que a formação do sistema feudal começa com o Império Romano. Esse aqui, né? Bom, na verdade, começa com o Império Romano, mas o Império Romano não estava na melhor das suas fases, né? Ele estava em crise. E para compreender o surgimento do mundo feudal, precisamos compreender os fatores que provocaram a queda do Império Romano. A crise do Império Romano, ela se iniciou a partir do século III, né? Isso foram vários fatores. Foi uma crise econômica, agravada por corrupção e por sucessivos golpes e assassinatos realizados contra os imperadores, e como elemento final dessa crise, né, que leva ao fim do Império Romano, você tem as invasões germânicas. No século III, que foi marcado por uma grande sucessão de imperadores, o que fica muito claro a instabilidade do período, pois em um período de aproximadamente 50 anos, o Império Romano teve cerca de 16 imperadores, muitos deles mortos após conspirações. Além disso, o fim do período de expansão territorial romana, né, vai atingir duramente a economia do Império. Vamos lembrar que esse Império Romano é um império escravista e que dentro do processo de conquista existe, né, a questão do trabalho escravo, que é a principal maneira de se conseguir escravos dentro do Império Romano era através das guerras. E isso vai afetar duramente a economia do Império. A partir do século II, o Império Romano passou a priorizar a manutenção do gigantesco território conquistado. E isso afetou diretamente o sistema escravista que sustentava através das guerras. A crise do sistema escravista foi ampliada na medida em que os povos conquistados recebiam o direito à cidadania romana. Nesse contexto, uma crise econômica, em razão da diminuição da produção agrícola, pela diminuição da oferta de mão de obra no campo, né, provoca a falta, a carestia, né, o encarecimento dos alimentos. E o encarecimento dos alimentos gera fome, e a fome gera revoltas, né, em várias regiões do Império Romano. Além disso, essa crise econômica afeta duramente a própria manutenção dos exércitos das legiões romanas que estavam localizadas nas fronteiras do Império para realizar a defesa desse Império. Tá? Então essa crise econômica provoca uma redução do contingente dos exércitos romanos, e isso vai tornar o Império Romano vulnerável às invasões estrangeiras. As fronteiras que sempre foram ameaçadas por povos estrangeiros, a partir do século II, essa ameaça vai se intensificar até que no século V ela fica insustentável, com um grande fluxo de tribos germânicas que vão migrar para o interior do Império. Tá? Esses povos germânicos, genericamente chamados de germânicos, né? Na verdade você tem aí diversas tribos que fazem parte desse grupo étnico reconhecido como germânicos. Eles eram chamados pelos romanos de bárbaros, de maneira genérica de bárbaros, né? E o que esse termo bárbaros que conota um certo preconceito, né? O que seria ser bárbaro para o Império Romano, para um romano, né? Bom, bárbaro é todo aquele que, segundo os romanos,
não compartilhavam a mesma cultura dos romanos, ou seja, não falavam latim, não estavam dentro das fronteiras do Império e que não estavam submetidos às leis e aos costumes do Império. Eles habitavam a região norte e leste das fronteiras do Império, que eram chamados de maneira geral de Germânia, né, pelos romanos. A insegurança e a violência que eram provocados por essas invasões germânicas acabaram iniciando um processo que nós conhecemos como ruralização, isto é, a população, que na maior parte da história do Império Romano, o Império Romano era um império urbano, as pessoas viviam nas cidades, né? Gradualmente, a partir da intensificação dessas invasões germânicas, este império começa a sofrer esse processo de ruralização, ou seja, a população começa a abandonar as cidades e fugir para as regiões rurais da Europa Ocidental. Tá? E isso vai contribuir diretamente para o surgimento do fenômeno histórico da servidão, que é característica da Idade Média, do feudalismo, né? As relações de servidão. Tá? Por quê? Porque há uma tradição romana, conhecida como o colonato, onde o senhor, o dono da terra, permite que aqueles camponeses que não possuem terra habitem suas terras em troca de trabalho, em troca de que parte da produção que esses colonos desenvolvem nas terras que foram cedidas para eles, que parte dessa produção seja dada para eles a título de utilização da terra, né? E gradualmente esse colono vai se tornar mais tarde, com o passar dos séculos, os servos, tá? Bom, então como nós vimos, o surgimento do feudalismo está diretamente relacionado ao fim, à desagregação do Império Romano do Ocidente. Esse processo de crise do Império Romano vai levar ao fim do Império Romano Ocidental. Por que eu friso muito bem que é o Império Romano Ocidental? Porque a parte oriental do Império continua existindo aí por 1000 anos a mais. Tá? A gente vai ver mais à frente. A parte ocidental ela vai cair no ano de 476 depois de Cristo. E a desagregação desse império foi diretamente provocada, né, pelas invasões germânicas. Tá? Então, diretamente relacionado com o fim do Império Romano em 476, está as invasões germânicas. Né? Inclusive, o próprio Império Romano Ocidental cai devido a invasões germânicas. Tá? E esse processo foi acompanhado pelo declínio do comércio, das atividades comerciais, né? E pela formação de vários reinos romanos germânicos, reinos bárbaros. Tá? O mais proeminente deles é o Reino Franco, que nós iremos falar em outra oportunidade. Tá? Bom, no longo prazo, todo esse processo de formação do sistema feudal provoca a consolidação das relações de suzerania e vassalagem, né? Esse juramento de lealdade, de fidelidade, que é tão característico do período medieval. Tá? A formação do feudalismo também passa pelo fortalecimento, que não pode deixar de esquecer, da própria Igreja Católica, que já estava por aí, né? E se torna a mais poderosa e mais influente instituição da Europa, da Europa no período da Idade Média. Tá? A concentração de riqueza baseada na terra, aliada com a formação de diferentes reinos, permite o surgimento de uma nobreza, né? De uma aristocracia, que vai controlar a sociedade, controlar os aspectos político, econômico e social e militar, né? Já a Igreja Católica, como ela é, né, a única a falar em nome de Deus no período medieval dentro da Europa, né, ela vai ser o sustentáculo ideológico de toda essa estrutura socioeconômica desse regime que vai estar se formando a partir do século V. Tá? Bom, esse primeiro vídeo é curtinho, justamente para não ficar muito longo e não ficar cansativo. No próximo vídeo,
nós iremos falar sobre as principais características do sistema feudal, tá? Eu espero que tenha gostado dessa nossa primeira viagem pela história medieval e eu convido a você a se inscrever e a compartilhar o vídeo com aquele seu colega que está estudando, se preparando para o Enem do ano que vem, né? Não esquece de dar aquele tapa no gostei para ajudar o professor e motivar o professor a gravar mais vídeos, tá legal? Bom, agradeço a todos que assistiram o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!